Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje nós estamos aqui, né, na série dos cuidados que inspiram, que são casos, né, de cuidados bem-sucedidos que servem aí para os cuidadores familiares e para os cuidadores profissionais. Hoje a gente vai contar uma história que eu adoro, que é a história da dona Naldinha, que é a avó de Ana Luísa, minha melhor amiga, filha de Cristina, que é um amor, que é uma figura muito importante, muito interessante. Então, hoje nós vamos contar a história da Dona Naldinha, que a memória pode estar comprometida, mas o afeto não. Bora lá. Dona Naldinha e o Alzheimer. Dona Naldinha sempre foi alegre e bem-humorada. Ela teve uma vida plena, teve 5 filhos, muitos netos, e ela trabalhou a vida inteira como costureira. Ela foi diagnosticada com Alzheimer aos 80 anos e conviveu com a doença por 13 anos. O processo demencial começou com pequenas confusões e esquecimentos. A Cristina, que é a mãe da minha melhor amiga, né? A minha amiga é a Ana Luísa, a Cristina é a mãe, a Naldinha é a avó. A Cristina tinha uma casa na praia e aí ela adorava ir para a praia, porque ela era dessas muito animada que não perdia nada. Então, quando eles iam para a praia, assim, mãe, vamos ali, vamos para minha casa em Anchieta, no Espírito Santo. Ela foi lá no banco e pegou todo o dinheiro que ela tinha no banco. Ela não era uma pessoa rica, mas assim, para fazer uma pequena viagem que ela não gastaria nada, porque ela estava na casa da filha, ela já pegou todo o dinheiro. A Cristina já achou aquilo estranho, mas respeitou. Falou: não, tudo bem, né? Vai que ela tá muito animada para fazer compra na feirinha. E aí, todo dia que ela ia para a feirinha, ela tinha que levar uma nota de R$ 50. E ela levava essa nota de R$ 50 e ficava perdida com os valores. O que era muito esquisito, porque ela sempre foi uma figura muito, né, assim, por ter tido, assim, essa infância de muita dificuldade, né, assim, ela era muito regrada com dinheiro. Ela ia na padaria, ela achava tudo muito barato e saía distribuindo dinheiro. Então, assim, o primeiro sintoma apareceu com dinheiro, né, com confusão relacionada a dinheiro. E isso é muito comum, a gente escuta isso sempre. Então, um alerta vermelho para um processo demencial é confusão com dinheiro. Uma coisa que acontece muito assim com as cuidadoras é esquecer. E aí tem até uma cena muito interessante, que eu vou contar a história melhor aqui para frente, mas assim, além de ser essa figura alegre, costureira, né, matriarcona da família, ela era uma figura muito religiosa. Então, tem até um caso muito interessante, que também está relacionado com dinheiro, é que ela era daquelas que recebia a santa em casa. Vocês lembram disso? Que vinha a santa, fazia novena, todo mundo rezava em casa e tal. Então, ela fazia isso e ela era tipo a guardiã da santa, era ela que cuidava da santa. Um dia, numa dessas novenas, a figura que ajudava ela a fazer esse gerenciamento da santa virou e falou: Olha, gente, sumiu todo o dinheiro da novena, porque tinha isso, né? Você recebe a santa, tinha um envelopinho, cada um dava um dinheirinho e tal. Sumiu o dinheiro da santa. Aí a Cristina atinou, foi mexer nas coisas dela, achou o dinheiro da santa lá. Uma figura super católica, né? Super, né, não faz sentido, né? Assim, é um comportamento relacionado ao dinheiro que não faz o menor sentido com a história daquela pessoa. Então, tudo isso, gente, né? A gente tem que prestar muita atenção. Aí a Cristina foi lá, pegou o dinheiro, devolveu o dinheiro para a santa, pediu mil desculpas e a partir daí ficou mais atenta a esses comportamentos. Já tinha acontecido a história da praia, depois veio essa história aí da, né, da santa, e aí isso aí já acendeu uma luz vermelha. Os primeiros sinais, assim, confusões com nomes, ela confundia os nomes das netas, assim. Um dia ela morava ali na Rua Iraí, na cidade de Jardim, e ela ficava na casa das filhas. De vez em quando ela passava umas temporadas, ia lá, passava, dormia na casa da Cristina. Então, a Ana Luísa, minha amiga, nessa época ainda morava na casa da mãe dela. Então, ela encontrou com a avó, né, assim, e a avó dela, tipo, não lembrou dela. Foi muito esquisito, assim. Ela faz, e assim, ela não lembrava, e aí depois ela falava: Ó, Cristina, você acredita que eu encontrei com a Ana Luísa e não lembrei dela? Será que ela mudou? Então, assim, ela ainda tinha aí, nesse começo, picos de confusão, picos de lucidez. Os problemas com dinheiro, né? Achava tudo muito barato.
Até que um dia a Cristina estava fazendo arrumação em armário e tal, e tirou uma bonequinha das meninas que ficou guardada. E aí ela pegou aquela bonequinha e ficou muito emocionada com a boneca e ficou dias cuidando da boneca, igual um bebezinho mesmo, assim. Tem até em alguns tratamentos com Alzheimer a terapia da boneca, mas isso é um outro assunto para um outro momento. Mas é isso, assim, essa confusão que ela cuidou de uma boneca velha como se fosse um bebê real. E aí, logo depois, veio um episódio, gente, que assim, essa coisa da desorientação. Ela era costureira a vida inteira e a vida inteira ela gostou de ir ao centro comprar aviamento, comprar botão e tal. Já estava todo mundo muito preocupado com ela e não querendo mais que ela fosse sozinha, né, ao centro comprar botão, mas ela tanto temou que ela foi sozinha para o centro comprar botão. E era aquela época, gente, dos pirueiros, tinha umas guerras de pirueiro, lembra aquelas combis brancas? E aí, no meio do centro, assim, ela pegou o ônibus sozinha, desceu no centro. E aí ela não conseguia pegar o ônibus para voltar, porque estava tendo guerra de pirueiro no centro. Por coincidência, ela tinha um conhecido naquela lanchonete Rococó que catou ela lá no meio da confusão da polícia com os pirueiros, falando: Dona Naldinha, deixa eu te levar para casa. E aí subiu com ela para o Rococó, e aí ela olhou lá de cima e falou: Olha essa cavalaria, esse tapete branco, que beleza. Ou seja, perdendo totalmente a crítica do que é uma situação perigosa para uma situação ali do dia a dia, né? Ou seja, nesse momento ela já não poderia ter saído de casa de jeito nenhum. Ainda no meio dessa confusão, desse dia do Rococó, ela ainda distraiu, né? Assim, com a confusão lá dentro do Rococó, ela ainda saiu sozinha, deu conta de pegar um ônibus, entrou no ônibus e não conseguia, não sabia para onde que ela estava indo. E aí encontrou uma boa alma, era um médico que falou, olha, sacou que ela estava perdida e ela conseguiu falar que morava na rua Iraí e o médico foi com ela até lá e deixou ela no rumo de casa. Mas olha que perigo. Dado tudo isso, a Cristina falou: Ah, mãe, eu vou marcar um geriatra para mim, vou te levar também. Aí a Cristina marcou um geriatra e foi levantado a possibilidade de um Alzheimer. E aí, assim, o diagnóstico ele é feito, né, um diagnóstico diferencial, ele é feito por eliminação. Então, o diagnóstico mais adequado é a avaliação neuropsicológica, que é feita por uma neuropsicóloga. E o diagnóstico foi confirmado. É uma, né, assim, são várias perguntas que você vai fazendo ali, várias interações para você entender a memória, entender a localização no espaço e no tempo. É muito interessante. É sempre bom, assim, para definir o diagnóstico, uma avaliação neuropsicológica. E aí, assim, é uma família muito interessante que logo que teve esse diagnóstico, eles procuraram pela Judy Hobby, que é a senhora que é uma referência em Alzheimer até hoje, que na época estava começando esse trabalho dela, e eles procuraram a Judy para ter essa preparação da família para lidar com a mãe, para lidar com toda essa, né, assim, com essa nova realidade. E a Jude faz um trabalho maravilhoso. E tem uma frase da Jude, Jude está nativa até hoje, todo mundo precisa conhecer. E aí ela faz uma reunião com a família, que ela ajuda a família a lidar com o diagnóstico, ela acolhe a família. E ela fala: gente, o caminho do cuidado pode ser de pedras ou de flores. Você que escolhe qual caminho que vai ser. Eu adoro essa frase, eu acho que faz sentido tanto para o cuidado de pacientes com Alzheimer quanto com outras. A gente sabe que cuidar de um familiar dependente é muito difícil para todo mundo, e eu gosto dessa frase para todo mundo, mas para o Alzheimer ela é perfeita, né? O caminho pode ser de flores se você tem um bom manejo com o seu paciente, se você não está em negação da realidade e se você se prepara para aquilo ali, né? Para o que vem pela frente. E aí vamos conversar um pouco sobre a organização familiar. Primeiro, teve uma decisão coletiva dos quatro filhos que decidiram cuidar da mãe juntos. Eles já eram todos aposentados, tinham dois filhos, um que era separado e uma que não casou, que já moravam com ela. Então, tinha uma grande preocupação com a Ângela, que era a filha que não casou, que morava com a mãe, dela não ficar muito cansada. Então, a Cristina pegava a Naldinha e levava para casa dela e ficava lá, tipo, uma semana. O Marcelo era o filho homem que ainda trabalhava, a Ângela era aposentada e morava com ela. A Cristina pegava a mãe e tinha uma outra filha que morava no interior que vinha, pegava a mãe e levava a mãe para o interior também.
Então, eles criaram aí um sistema de rodízio. Cada semana, um filho levava a mãe para a sua casa. Não é o que eu, na leveza do afeto, indico, mas eu acompanhei essa família de perto e é a única família que eu acompanhei durante esses 13 anos. Eles não tiveram nenhum problema de briga, nenhum problema de nada. Eu nunca vi uma outra história dessa. Se você tivesse, me conta. E nessa história, assim, do rodízio, tinha muitos desafios, com mobilidade, por exemplo. Era uma peleja colocar ela dentro do carro. Ela não aceitava que ela tinha que entrar dentro do carro. E aí depois, quando com muito custo você colocava ela dentro do carro, chegava no destino, ela não entendia que ela tinha que sair do carro. E a Cristina conta isso, assim, que ela fala, Fernanda, as pessoas, quem olhava de fora, achava que a gente estava judiando dela, que a gente estava fazendo sacanagem com ela. Mas era isso, né? Assim, o cuidado que a gente tem que ter, porque você não pode julgar o que as pessoas estão fazendo. E, além disso, tinha vários, diversos desafios diários, assim. O banho, por exemplo, era uma novela. A Cristina, ela colocava maiô e entrava no chuveiro junto com a mãe, para a mãe aceitar o banho. Tinha algumas confusões perigosas. Tem uma história que, uma vez, a Cristina chegou na cozinha, a dona Naldinha estava... Ai, Cristina, que bala dura que você arrumou aqui, não é possível. E aí a Cristina falou: Deixa eu ver, mãe, que bala que é essa? Onde é que você pegou bala? Quando ela foi ver, a mãe estava mascando um imã de geladeira. E aí a Cristina, com muita tranquilidade, porque nessa hora você não pode apavorar, você não pode falar, mãe, é um imã, pelo amor de Deus, senão ou a pessoa trava a boca ou ela pode, né, assustar e engolir. Ela falou: Ai, mãe, essa bala é dura mesmo, me dá aqui que eu vou te arranjar uma bala mais macia. Então, ela tinha essa paciência, essa tranquilidade nessa rotina de cuidado. Tem uma história maravilhosa, que é o arremesso de dentadura. A Cristina mora num prédio no 19º andar, e era uma época de Olimpíadas, e aí a Cristina costumava, assim, dava banho, dava vitamina, colocava ela na varanda, assim, para ela tomar um vento, ver a vista. Teve um dia que ela chegou lá, a dona Naldinha estava com a boca murcha. Ela falou, mãe do céu, cadê a dentadura? Ela se incomodou com a dentadura e arremessou a dentadura do 19º andar. A dentadura caiu, tipo, naquelas coisas de planta, ainda conseguiram recuperar, conversaram com os vizinhos. Gente, procura aí uma dentadura e tal. Ainda conseguiram ainda colar e tal, voltar com a dentadura, mas depois de um tempo eles viram que ela estava muito incomodada mesmo, que ela não conseguia falar que ela estava com dor, e aí eles desistiram do uso da dentadura. Mas isso virou uma piada, entendeu? Tipo, que era a nova modalidade de esporte da Olimpíada, que era o arremesso de dentadura. Que ela arremessou mesmo, pensa na força para você arremessar uma dentadura do 19º andar. E aí ela começou a ficar muito desorientada, que é uma dessas dificuldades de você tirar o idoso da casa dele e, né, dividir ele. Ela não reconhecia a própria casa, então às vezes ela ficava muito aflita, aqui na minha casa, ficava lá juntando a sacolinha com a roupa dela, na minha casa, eu levo para casa. E os filhos, quando ela ficava angustiada assim, porque ela não só não reconhecia a casa dos filhos, como ela não reconhecia a casa que ela morava com a Ângela, que era a filha solteira. Então, ela só se acalmava, eles pegavam ela, davam uma volta de carro e voltavam perto da casa onde ela morou quando ela era mais nova. E aí ela via essa casa, se acalmava e voltava para a casa dela. Então a família tinha essa paciência. O Marcelo, que era o filho que ainda trabalhava, que ainda era muito ativo, ele tinha esse papel, ele tinha mais paciência, ele estava mais tranquilo, então ele pegava ela, dava uma voltinha, às vezes com ela a pé, porque essa casa antiga era perto, e aí ela se acalmava. É óbvio, gente, que é toda uma, né, uma organização para dar conta disso, não é um negócio muito fácil. Mas eu acho que é uma boa história, né? E eu acho que assim, cada um dá o que tem, cada um dá o que dá conta, mas podendo ter esse tipo de recurso, sempre ajuda. Comportamentos inusitados, assim, era muito engraçado. Ela estava vendo novela e aí ela virava para aquelas cenas, né, de novela, aquelas famílias ricas da Globo, que morava todo mundo junto, que chegava todo mundo para jantar, tomava um café. Ela falou: Ângela do céu, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse tanto de gente? Pelo amor de Deus, ela ficava muito, muito incomodada, assim, né? Ela tinha uma dificuldade em entender, o que estava passando na televisão e o que estava acontecendo na realidade. E ela tinha um. Teve uma vez que teve uma catástrofe com um menino.
o menino Felipe, que teve essa época de chuva em Belo Horizonte, e aí o menino foi soterrado, e ela ficou angustiadíssima com isso. E aí ela tinha um neto que era Felipe. E aí, assim, ela viu essa cena na televisão, depois o Felipe chegou para visitar, ela falou, Felipe, mas você não morreu? Não, você que estava lá desabando. Então, assim, e aí o Felipe, como muito, muito bem-humorado, falou, não, Vó, não foi eu não, foi outro, morri, mas já voltei, tá tudo bem. Então, assim, esse manejo que você tem, e você não pode se ofender, né, como que acontece. Não é sobre você, é sobre a idosa, é sobre a doença, a perda do filtro social. Ela falava, nossa, Eli, mas você está. Ela encontrou uma prima uma vez e falou, nossa, Eli, mas você está uma sapa de gorda. Você está muito gorda. E ela ficava repetindo, gorda, gorda. Até, gente, aproveitando aqui para falar aí de um ponto super delicado. Muitas vezes, assim, essa perda da censura é muito comum para tudo. E comportamentos, assim, coisas que a gente não costuma falar, elas saem. E isso pode acontecer com relação à cor de pele, com relação à orientação sexual. E assim, gente, é muito delicado. Isso é uma pauta muito sensível. Mas a gente tem que entender, enquanto cuidadores, profissionais, familiares, que isso é da doença, é do jogo. Não cabe se ofender, né? Eu acho que assim, você tem que estar aí entendendo que isso é da doença, né? Ela adorava sorvete de coco. Então a Cristina sempre levava ela no São Domingos para comer sorvete de coco. E aí, assim, um sorvete que ela adorava, um dia ela estava comendo e cuspindo o coco no chão, assim. E aí ficou todo mundo super incomodado, assim, e aí eles, assim, eles deram um jeito de levar o sorvete para ela comer em casa, para ela poder comer do jeito que ela quisesse, para não comer na sorveteria. Então, esse manejo a gente precisa ter. Além aí dos episódios de alucinação. Teve um dia que ela chegou e falou: Ângela, tem um porco debaixo da cama, pelo amor de Deus. E aí o pessoal ia lá, pegava um lençol, pegava uma almofada, falava: tá bom, mãe, já peguei o porco aqui, né? Isso acontece muito. E se você tem que ter aí esse manejo, essa capacidade lúdica, né, de lidar com a paciente. Nesses 13 anos, a gente teve diversas complicações de saúde. Ela teve um diagnóstico de câncer, além do Alzheimer, ela foi diagnosticada com câncer de útero. E aí teve uma decisão médica, de que os médicos alertaram que a cirurgia aceleraria muito o Alzheimer. Anestesia, gente, dá um boom no Alzheimer. É muito comum, às vezes, internação hospitalar, você interna, o paciente está bom para fazer qualquer coisa e ele volta confuso, desorientado, né? Qualquer anestesia, qualquer internação hospitalar fragiliza o paciente e pode desencadear. Não quer dizer que ele sofreu nenhum tipo de abuso e maus tratos, nem nada desse tipo, né? Tudo isso a gente precisa. E aí foi muito interessante, assim, que a família, junto com os médicos, decidiram, né, assim, atender aí essa coisa de não fazer nada muito invasivo, e ela logo foi colocada em cuidados paliativos. A família optou por quimioterapia sem intervenção cirúrgica. E aí era muito engraçado, né, assim, a coisa da percepção alterada, porque ela ia fazer quimioterapia e achava que estava indo ao salão de beleza. Ela falava, ah, não, Cristina, eu já estou muito velha para isso, pode ir lá você para o salão de beleza, tá tudo bem. E aí a família, né, com manejo, com cuidado, levava ela para a sessão de químio. Nesses 13 anos de jornada, 5 anos ela se manteve ativa, andando e falando. 3 anos sem andar, né? Já na cadeira de rodas, falava bem menos, com mobilidade reduzida. E ela ficou 5 anos acamada, alimentando-se por sonda. Quando ela ficou acamada, o pessoal colocou uma cuidadora que ia dar banho nela no leito, que era mais complicado, então ela ia. O que é muito interessante, assim, é as celebrações contínuas. A família nunca deixou de comemorar aniversário e Natal, e era sempre tudo na casa dela. A casa dela continuou sendo o lugar de encontro, né? Então, assim, ela era muito católica. No Natal, ela estava na cama, todo mundo se reunia ao redor dela para rezar, para fazer, né, a prece do Natal. Basicamente é isso. Queria deixar aqui o convite, né, para você nos contar uma história como um familiar que cuida, né? Ou então como um cuidador profissional que tem aí uma boa história para contar. Vai ser um prazer te receber.
deixando claro que a família da dona Naldinha autorizou, né, a Levisa do Afeto a contar a sua história inspiradora. Obrigada, até mais. Deixar nossas redes sociais. Tchau.